Meu irmão, não tem presente maior. Não tem presente maior do que poder compartilhar a palavra de Deus com você, meu irmão. Porque eu amo compartilhar a palavra do Senhor. Então isso aqui para mim é um baita presente. E eu quero compartilhar esse presente com você. Abra sua Bíblia no livro de Gênesis. Eu quero ler um primeiro trecho de Gênesis, o capítulo 21. Gênesis 21. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor, Gênesis 21. O Senhor foi bondoso com Sara, como lhe dissera, e fez por ela o que prometera. Sara engravidou e deu à luz a um filho a Abraão em sua velhice, e na época fixada por Deus em sua promessa. Abraão deu o nome de Isaque ao filho que Sara lhe dera. Quando seu filho Isaque tinha 8 anos de vida, Abraão o circuncidou conforme Deus lhe havia ordenado. Estava ele com 100 anos de idade, quando lhe nasceu Isaque, seu filho. E Sara disse: Deus me encheu de riso, e todos os que souberem disso rirão comigo. E acrescentou: quem diria a Abraão que Sara amamentaria filhos? Contudo, eu lhes dei um filho em sua velhice. O menino cresceu e foi desmamado. No dia em que Isaque foi desmamado, Abraão deu uma grande festa. O filho da promessa que Abraão recebeu, a promessa que Abraão recebeu quando tinha 75 anos, esperou 25 anos para que se cumprisse. Às vezes a gente ora de um dia para o outro e já quer a resposta. Abraão orou 25 anos. Filho amado, tanto esperado, e nasce então quando Abraão completa 100 anos. Tudo estava indo conforme o plano que o próprio Deus havia determinado. Demorou, mas aconteceu, chegou. Aquilo que Deus havia prometido lá em Gênesis 12, quando ele vai dizer a Abraão: ora, disse o Senhor, Gênesis 12, 1, a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei, e de ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Se cumpriu então a promessa, agora é só desfrutar. Sombra e água fresca. Liga o piloto automático, porque agora só vou colher a vitória, só vou colher as bênçãos daquilo que eu plantei. Só vou receber o fruto daquilo que eu plantei. Não é assim? Cada um, Deus escolhe e chama segundo um propósito. Deus chamou a Noé para construir a arca da aliança? Não, Deus construiu para proteger a criação, né, que ele havia trazido o juízo sobre a terra. Deus chamou então a Moisés para através dele libertar o povo de Israel do... Então nós sabemos o que cada um foi chamado. Noé foi chamado para fazer uma coisa, Moisés foi chamado para outra. Abraão, Deus chamou para ser pai. Esse era o plano, porque ele disse: de ti farei uma grande nação. E quem sabe ali quando ele olha para Isaque, ele vai dizer: agora não precisa de muito, porque com esse menino aqui já dá para cumprir a promessa. Mas eis que a prova vem. E no capítulo 22, verso 1, e aqui sim nós vamos começar a mensagem expositiva no capítulo 22 de Gênesis. A minha versão aqui, só lembrando, é a NVI, tá bom? Mas você pode acompanhar de qualquer uma das versões. Diz assim: passado algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo-lhe:
Abraão. E ele respondeu: eis-me aqui. Então disse Deus: tome seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali como holocausto, num dos montes que eu lhe indicarei. A Bíblia não diz que Abraão questionou. E se eu disser que ele questionou, eu estaria indo além do texto sagrado, e eu não tenho autorização para fazer isso. Porém, observando o comportamento de Abraão em outras situações, quando ele demonstra preocupação de querer resolver algo que surgiu ali, alguma situação, como por exemplo, quando ele vai dizer que Sara era sua irmã. Ele diz isso em uma oportunidade para Faraó, em Gênesis 12, porque tinha preocupação de que os homens fizessem algo contra ele. Então ele vai dizer: não, você disse que é minha irmã, e de fato era irmã dele, meia-irmã. Na época aqui nós não tínhamos a lei mosaica estabelecida, então até então Deus permitia que fosse assim com a meia-irmã. Para Abimeleque, depois em Gerar, ele vai falar a mesma coisa. Ele vai dizer então que Sara é sua irmã. Ele vai ocultar, vai omitir a informação de que eles eram casados. Tamanha era a preocupação que Abraão tinha em tentar resolver aquele problema. Em outra passagem, demonstrando a preocupação com seu sobrinho Ló e sua família, em um ato ousado, Abraão questiona a Deus, porque Deus vai trazer juízo sobre Sodoma. Ló está lá com a sua família, e ele começa a questionar a Deus se Deus iria destruir a cidade mesmo assim. E ele vai dizer ali em Gênesis 18, 23, Abraão aproximou-se e disse: exterminarás o justo com o ímpio? E aí ele vai começar a questionar a Deus: Senhor, mas me perdoa o teu servo, humildemente eu vou chegar. E aí ele vem com todo jeito, querer questionar, e vai dizer: Senhor, se lá tiver 50 justos, o Senhor destruiria a cidade mesmo assim? Senhor, por amor de 50 justos eu não destruiria. Mas não me leva a mal, Senhor, eu vou insistir. E se tiver 45, e o Senhor não, se tiver 45, eu também não vou destruir, Abraão. Senhor, mas se tiver 40, por amor aos 40 também não. Se tiver 30, por 30 também não. Se tiver 20 também não. E se tiver 10? O que eu quero dizer para você, se esse não é um homem ansioso, preocupado, que tenta correr atrás da situação e tentar resolver, a ponto de argumentar com o próprio Deus, eu não sei quem é. Eu não quero desconstruir a figura do patriarca. Eu só quero apenas lembrar você que nós estamos falando de um homem, uma figura de carne e osso, e o seu filho querido. Mas nesta passagem, Abraão não negociou com Deus. Ele poderia negociar: Senhor, pode ser o cabelo do menino? Está meio grande, a gente corta, põe lá, pode ser o cabelo. Pode ser as unhas, pode ser o dedinho. Aí você me fala: não, você não pode falar uma coisa dessa. Mas o homem que ficou negociando com Deus, 50 justos, 45. Era um negociante, né? Era um negociante, mas ali, ele não abre a boca. É normal ter medo, é normal ter dúvidas, mas Abraão desta vez não deixa transparecer. O tempo já tinha passado, Deus já tinha feito tanta coisa na vida desse homem, que ali havia uma fé madura, uma fé provada, uma fé testada, como o metal que é provado pelo fogo, como a casa sobre a rocha que não se abala com a tempestade, mesmo com parâmetros conflitantes. Porque aos olhos de alguém que enxerga simplesmente a situação de algo carnal, poderia dizer: mas como pode? Deus agora pede para derramar sangue inocente? Deus não se agrada disso. O próprio Deus havia dito em Gênesis 9:5:
Todo aquele que derramar sangue, tanto o homem como o animal, pedirei contas. A cada um pedirei contas da vida do seu próximo. Quem derramar sangue do homem, pelo homem, seu sangue será derramado. Porque a imagem de Deus foi o homem criado. Nós cantamos aqui, o Senhor formou todas as coisas. O Senhor formou o homem, o Senhor formou a terra, formou a natureza. E Deus havia dito que não iria tolerar que fosse derramado sangue inocente. E como é que Deus pede agora o sangue do inocente? E Deus também já havia dito especificamente que em Isaque seria a descendência de Abraão. Mas Deus não pode se contradizer. Deus não pode mentir. Abraão não tenta então conciliar o inconciliável. Ele obedece aquilo que precisa ser obedecido e pronto. Ele não olha o tipo da natureza, da ordem, mas ele olha aquele que ordenou. Mas agora pensa aqui comigo. Com que cara Abraão olharia para Sara depois disso? Isaac era filho de Sara também, e nós cremos que Sara não sabia de nada. De repente saem os dois, vamos adorar o Senhor, vamos sacrificar e tal, não sei o que. Daqui a pouco Abraão volta sozinho, cadê o menino? O menino? Tinha um menino mesmo, né? O menino ficou. O menino que nós tanto esperamos e pedimos tantos anos, ficou. Sacrifiquei. Como é que ia ficar a situação? Quem é casado sabe que às vezes porque você esqueceu o saco de feijão no caixa do mercado, já tem coisa pior, né? Imagina esquecer o menino. Meu Deus. Aliás, meu pai, a minha sogra conta a história, que eu tinha acho que uns 3, 4 anos, e a gente congregava na outra igreja lá, e o meu pai me largou lá no meio da obra lá, e foi embora para casa. Minha mãe falou, cadê o menino? Ele, ei! Eu acho que eu devo ter pego um ônibus na época, não é possível. Eu sei que eu cheguei em casa. Aliás, eu acho que foi minha sogra mesmo, que na época já foi me atender lá, não foi, não, Marli? Já estava predestinado aí. Gênesis 22, o verso 3 diz: na manhã seguinte Abraão levantou-se e preparou o seu jumento. Levou consigo 2 servos e Isaque, seu filho. Depois de cortar a lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus havia indicado. Ele poderia pensar, Deus que providencia a lenha, né? Deus já está me pedindo uma coisa difícil, eu ainda vou cortar a lenha ainda? Mas quem obedece parcialmente, não obedeceu de verdade. Abraão prepara a lenha, prepara o fogo, prepara o cutelo, a faca, né? E no verso 2 vai dizer que Deus havia escolhido o Monte Moriá, uma cadeia de montanhas que circundavam a cidade de Jerusalém na época. Aliás, na época ali, a cidade se chamava Salém. Já tinha ali Melquisedeque, rei de Salém, que é rei de paz. Só para você saber, só para te lembrar aqui, você já deve ter ouvido essa palavra, Shalom, não é? Shalom significa paz. Sabia disso, né? Você sabe como que fala, por exemplo, em árabe? É salam. Olha que parecido. Lembre-se que o aramaico, que era a língua dos arameus, deu origem aos árabes. Tá certo? E o hebraico, que é da descendência de Eber, né? É a língua dos Eber, né? Daí vem hebraico, da língua dos hebreus, né? Também são línguas irmãs, são línguas semíticas, filhos de Sem, né? Os 3 filhos de Noé, Sem, Cam e Jafé. Dos filhos de Sem vieram os semitas. Mas ali também, essa mesma cidade, depois os jebuseus vão tomar conta dela, e eles vão mudar o nome para Jebus, a capital então dos jebuseus. O Monte Moriá significa escolhido por Yahvé, escolhido por Deus. E essa cidade em tempos futuros
vai então depois se chamar Jerusalém na época de Davi, onde Davi vai receber a exata localização na eira de Araúna, onde ele deve fazer o sacrifício. E ali será erguido o templo do Senhor pelas mãos de Salomão, conforme diz em 2 Crônicas 3:1. Mas, e aliás, só um adendo aqui, né? E esse lugar que diz a história, né? Que o Santo dos Santos vai ser naquele lugar ali escolhido, exatamente. Hoje tem o Domo da Rocha lá. Ali está a mesquita de Al-Aqsa. Al-Aqsa significa a mais longe. Porque diz na tradição, né? O muçulmano, depois que o Império Romano botou para fora, né? Destruiu o templo no ano 70, os outros povos começaram a tomar de conta ali, né? E para frente do século 6, século 7, quando os muçulmanos vieram, construíram aquele pedaço e disseram que era deles. Até hoje o povo de Israel não tem acesso ao local que para eles é mais santo do que o próprio Muro das Lamentações, o local onde ficava a Arca do Santo dos Santos. E é exatamente nesse local onde Deus vai dizer para Abraão: vai lá sacrificar o teu filho. Dizem também que foi naquele mesmo local onde Abel ofereceu o primeiro sacrifício ao Senhor. Nós não temos essa é uma tradição rabínica, judaica. Dizem também que nesse mesmo local, Noé, quando desceu da arca, também construiu o altar ao Senhor pela primeira vez e sacrificou após o dilúvio. Tradição rabínica novamente, não vou afirmar porque o texto canônico não diz. Mas no terceiro dia de viagem, Abraão olhou de longe e viu aquele lugar, como diz o verso 4. Quem sabe ele pensou, ainda dá para fugir, mas ele enfrenta. Muitos olham de longe a situação e não têm coragem de enfrentar os desafios, mas Abraão não. Abraão avista de longe o monte e o coração se aperta ainda mais. São 3 dias de viagem com aquele menino empolgado com o pai. Ontem a minha esposa foi participar de um congresso, eu tive que passar o dia todo ali, eu e o meu filho. E a gente fez tanta coisa, que quando ela chegou, ela, e aí filho, sentiu minha falta? Ela, um pouquinho. Porque quando a gente tá o pai e filho assim, a gente começa a inventar coisa, né? E vai indo, e é gostoso, né? E Abraão, com 3 dias com aquele menino empolgado com ele, Abraão via ele dormindo, e o seu rostinho ainda não formado como adulto. Os traços do pai, ele via naquele menino, os seus próprios traços naquele menino, dormindo ao redor da fogueira, acampados. E o que passava na cabeça daquele homem, nós não sabemos. Ele diz no verso 5: disse a seus servos: fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá, e depois de adorado, voltaremos. Deixou os servos de longe, não queria interferência. Abraão transforma a sua experiência de prova em adoração, porque ele vai dizer: fiquem aqui, e havendo adorado, retornaremos. É um ato de fé. É um ato de fé, ele diz: nós vamos voltar. Como é possível, né? Como fica a promessa? Ele crê que Deus pode ressuscitar a Isaac mesmo, e que ele tem poder para isso. Mas eu te pergunto, Deus já tinha operado esse milagre antes na história, de voltar alguém à vida em Gênesis, nessa passagem aqui? Não. Deus nunca tinha feito algo parecido. Mas o escritor de Hebreus diz que Abraão creu desta forma. Hebreus 11:19 diz: Abraão levou em conta
que Deus pode ressuscitar os mortos, e figuradamente recebeu Isaac de volta dentre os mortos. Abraão cria no poder de Deus, embora não conhecesse todo o poder de Deus ainda, porque para nós é fácil, entre aspas, né? Meu Deus, ontem eu vi uma notícia, uma senhora estava no velório, o médico atestou a morte, tudo no caixão, gente, no caixão, senhora de 80 e poucos anos, pegou e bateu na tampa, me fecharam aqui. Aí o jornalista foi na Jovem Pan que eu vi, o rapaz falou assim, bom, metade correu, né? Metade correu. E aí o homem, que eu não sei se é crente ou não, falou, a gente não sabe nem a fé da família, o que pode ter acontecido? Eu não duvido de nada. Passou ontem na Jovem Pan, pode procurar. A mulher pegou e levantou do caixão, gente. Será que Deus ainda faz milagre? É porque as notícias ruins chegam mais cedo no nosso ouvido, chega mais fácil, né? Falar mal, tacar o pau nos outros, falar uma coisa errada, falar o que não deve, isso a gente recebe mais rápido e vem, né? Agora quando acontece coisa de Deus, assim, as pessoas, primeira vez, não pode ser, né? Então dá uma gulgada depois, não agora. Se eu sei que você tem celular no bolso aí, não precisa ver agora não. Pode pôr aí, Jovem Pan, né? A mulher levantou do caixão. Teve um outro menino que teve também no Nordeste, acho que uns 8, 9 anos, menino no caixão, levantou e falou, ô pai, dá água. Aí você me fala que um cara que fez 5 anos de medicina, 5 anos de residência, não sabe escutar um coração que parou? O comedor de feijão não sabe nada. Quem sabe é Deus. Ali caminham os dois juntos. Abraão pega a lenha para o holocausto, colocou nos ombros de seu filho Isaac. Porque eles chegam no pé da montanha e vão subir a montanha. E agora a subida não tem mais o servo, não tem mais o jumentinho. Agora, filho, você ajuda o pai a carregar essa lenha toda aí. E vamos subir, e vamos indo. E levando a brasa também junto, e a faca, e caminhando os dois juntos. E uma caminhada silenciosa e dolorosa. O que será que se passava na cabeça do Abraão? Ele não diz uma só palavra. O que passava na cabeça de Isaac? Isso a gente sabe porque o menino não ficou quieto não. Começou a desconfiar. Começou a pensar. Juntou ali o Lé com o Cré, né? Em Gênesis 22, 7 ele vai dizer, Isaac diz a seu pai Abraão, meu pai. Sim, meu filho, respondeu Abraão. E Isaac perguntou, as brasas e a lenha estão aqui? Mas onde está o cordeiro para o holocausto? Deus proverá, meu filho. Abraão pensa consigo mesmo, é algo sobrenatural que vai acontecer, porque Deus nunca falhou comigo. Se ele disse que eu serei pai de uma grande nação, assim será. E no verso 8 ele vai dizer, respondeu Abraão, Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois continuaram a caminhar juntos. E ali neste mesmo monte, Deus pela primeira vez na escritura é apresentado como Jeová Jireh, o Deus que provê, o Deus da provisão. Meu irmão, assim como os músculos do corpo são exercitados em direção a um peso contrário, Deus fortalece a musculatura da alma, nos colocando em provas para que nós possamos crescer, não tentando. O tentador é o outro cara, o tentador é a concorrência, não tem tentação. A tentação quer fazer você cair, a tentação quer fazer você afundar, te destruir. Deus não. Deus quer fazer você crescer. Deus quer fazer você amadurecer. Deus tem coisas grandes para você, mas você tem que estar preparado.
Porém, algumas pessoas não entendem a prova, resistem e permanecem até o fim e são aprovadas. Outras desistem e murmuram contra Deus, pensando que Ele não é justo. Como o mesmo Sá disse hoje aqui de manhã, tem gente que pensa que é mais justo que Deus. Tem gente que pensa que diz que tem mais amor que Deus. Aquilo que Deus diz que é pecado, é pecado. Aquilo que Deus diz que tem que amar, tem que amar. Mas não venha querer você dizer que você tem uma régua com um padrão melhor do que de Deus, porque você nunca vai ter. A verdade é que cada um de nós passa por processos angustiantes. Somos provados como um metal que deve ser derretido no fogo e que o ourives deseja ver o seu próprio reflexo ali naquela peça. E assim saber que a peça está pronta. Teve um brasileiro, não sei quantos de vocês ouviram isso, eu gosto muito de coisas de tecnologia, ciência, aquela coisa toda. Um rapaz de 28 anos chamado Victor Espanha. Ele foi o segundo brasileiro a ir para o espaço. O primeiro foi o Marcos Pontes, né, que foi ministro aí. Esse Victor Espanha, ele participou da compra de um NFT, que não vem ao caso eu explicar para você aqui, mas ele acabou ganhando uma passagem da empresa Blue Origin para participar, o ano passado, de um dos primeiros experimentos de turismo espacial. Ele entrou naquele foguete e ele saiu da órbita terrestre. E quando ele contemplou as estrelas em formação ali, os planetas e tudo que há, ele mesmo falou: meu Deus, glória a Deus por essa maravilha toda aqui. Olha onde eu moro, naquela cápsula azul envolvida por uma órbita. Nenhum outro planeta tem isso daqui. Nós vivemos literalmente em algo preparado para ter vida. Aquele rapaz, ele deu glória a Deus e ele voltou falando: eu voltei muito mais crente do espaço. Porque o que eu vi, como diz a palavra, os céus manifestam a glória de Deus. E outros céticos vão olhar e vai dizer: é tudo obra do acaso. Você sabe por quê, meu irmão? Porque o mesmo sol que endurece o barro, amolece a cera. A mesma prova que para alguns fortalece, faz com que outros se cheguem mais perto, se aproximem de Deus. Em outras pessoas, causa o efeito oposto. Causa revolta e afasta ainda mais. Enquanto eu falo aqui, o coração de algumas pessoas arde no Espírito Santo, percebendo: Deus está falando comigo. E enquanto algumas pessoas de repente podem estar ouvindo até pela internet e dizer: eu não acredito nada disso aí, e endurecer ainda mais e trazer juízo sobre a vida da pessoa. A palavra é a mesma. A palavra é a mesma. E eu poderia dizer para você nessa manhã: entregue o seu Isaac. Mas Deus não quer o seu Isaac, Deus quer obediência. Verso 9. Quando chegaram ao lugar que Deus havia indicado, Abraão construiu um altar e sobre ele arrumou a lenha e amarrou seu filho e colocou sobre o altar em cima da lenha. Então estendeu a mão, a faca, para sacrificar seu filho. Mas o anjo do Senhor chamou do céu: Abraão, Abraão, eis-me aqui, respondeu ele. Não toque no rapaz, disse o anjo, não lhe faça nada, porque agora eu sei que você teme a Deus, porque não legou o seu filho, o seu único filho. Deus queria obediência. Deus não queria o sangue do inocente, não. Deus não queria fazer nada disso, mas era para mostrar para mim e para você que havia um homem que amava verdadeiramente a Deus, a ponto de obedecer e obedecer até o fim. No verso 13 diz que Abraão ergueu os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres num arbusto. Foi lá, pegou e sacrificou-o como holocausto em lugar de seu filho.
porque Deus proveu o sacrifício. Cerca de 2000 anos depois, nesta mesma cadeia de montanhas, a uma distância próxima daquele local, a poucos metros eu diria, um inocente também é levado para morrer em sacrifício. Como João Batista diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, apontando para Jesus que se aproximava. Ele foi obediente ao Pai e entregou a sua vida na cruz. Só que ali naquele momento, não houve anjo bramando em alta voz para que pudesse interromper. Não houve ninguém para dizer não faça isso. Não houve ninguém para dizer não faça. Bem que tentaram. Antes Pedro vai dizer: tenha dor de ti mesmo, Senhor. Mas Jesus vem para entregar a sua vida. E ele diz: ninguém tira a minha vida, eu a dou. Ele veio para fazer a vontade do Pai. Ninguém ali impediu, não. Ele chegou até o fim, porque ele diz: tetelestai, está consumado. E pagou o preço que era para que eu e você pudéssemos pagar. Abraão deu o nome daquele lugar: o Senhor proverá. Por isso até hoje se diz: no monte do Senhor proverá. O Deus da provisão providenciou o sacrifício do seu único filho amado para morrer no meu e no seu lugar, mesmo nós não sendo merecedores. E o apóstolo Paulo em Romanos 8:31 depois vai dizer: que diremos pois diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Verso 32, aquele que não poupou a seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? Qual tem sido a sua prova hoje? O que parece impossível aos seus olhos, Deus é capaz de prover o livramento. Você pode não entender hoje, você pode não entender ainda nesta vida, mas a paz que Ele traz, que através do amor dEle, em Filipenses 4:7 diz: é a paz que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Essa paz excede todo entendimento, meu irmão. Ela não pode ser compreendida, ela extrapola o pensamento. Como diz aquele cântico antigo que eu gosto de cantar: essa paz que eu sinto em minha alma não é porque tudo me vai bem. Essa paz que eu sinto em minha alma é porque eu amo ao meu Senhor. Nada que aconteça no mundo pode me abalar. A casa caiu, está pegando fogo, perdeu o emprego, é a doença. Nada pode me abalar. Eu estou firme na rocha que é Cristo. Se você está firme na rocha, aplauda ao Senhor. Eu não entendo, mas eu confio. Eu não sei explicar, mas eu confio. Um dia, quem sabe, né, as futuras gerações vão poder dizer aí, né? Ainda não sou importante para botar meu nome debaixo de uma frase aí, né? Mas olha só que interessante isso aqui, ó. Até coloquei aqui entre aspas, uma frase minha. O fato de eu ignorar como cresce o trigo não me impede de comer o pão. Você já pensou se somente aqueles que entendessem todo o ciclo do crescimento e da produção da planta pudessem comer o pão? O pão está para todos aí, meu. Barato. Profetizo aí, pode ficar mais barato ainda, né? Porque misericórdia. Mas é um alimento principal, básico. E a gente não fica se preocupando como foi que o trigo cresceu, como foi adubado, como é que a planta germinou, como é que... Não! O trigo está aí, amassou, botou água, botou fermento, botou passar, comeu.
Não queira entender todo o processo, a sua mente não vai alcançar a mente do Altíssimo. Meu irmão, é por isso que ele chama Altíssimo. Não tem ninguém mais alto que ele. Como é que você quer atingir a mente do Altíssimo? Pega e confia no Senhor, e Ele tudo fará. Entrega o teu caminho ao Senhor, e no mais Ele fará. Ame-o, se renda à sua vontade, pois a maior de todas as provisões Ele já entregou a você. Aceite o sacrifício do Cordeiro, que Ele preparou para morrer em seu lugar, e receba a salvação. Uma ilustração que eu vi de um pastor americano dizendo que um pai certa vez dirigiu um carro na estrada com o seu filho rapaz, e ali pela frestinha do vidro, ele estava em alta velocidade, não é, numa rodovia, entrou uma abelha no carro. E o menino na hora travou, congelou, porque o pai sabia que o menino era altamente alérgico. Uma picada daquela abelha, aquele menino já era, não tinha como parar o carro, estava em alta velocidade. Aquele menino congela. E o pai estica a mão e segura a abelha e fecha no seu punho. O menino tranquiliza. O pai balança o punho de um lado para o outro e abre a mão. E quando ele abre a mão, a abelha sai voando outra vez. O menino outra hora para outra vez, como quem diz: por que se soltou? E quando o pai abre a mão e mostra para o filho, a ferroada está na mão dele. Ele diz: não tem mais perigo, filho. Tragada foi a morte na sua vitória. O maior de todos os inimigos já foi derrotado. Cristo tomou a ferroada dos cravos na cruz por nós, porque o Pai já proveu o Cordeiro. Não há nada que se levante neste mundo, e não há nada nem material, nem espiritual que possa contra a tua vida, meu irmão. Nem altura, nem profundidade, nem anjo, nem potestade, nem perigo, nem espada, porque o Senhor Jesus já conquistou a vitória, em nome de Jesus. Abaixa a sua cabeça, quero orar por você. Oh Deus tremendo, Deus maravilhoso, Senhor meu Deus. Se o Senhor, ó Pai, tem tratado, ó Pai, no coração da tua igreja, meu Deus. Se o Senhor tem falado, ó Pai, aos nossos corações, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Pai. Faz, ó Pai, crescer dentro de nós, ó Pai, essa segurança, ó Pai. De saber que o Senhor tem cuidado de cada um de nós, ó Pai. De saber que o Senhor tem cuidado da nossa família. De saber que o Senhor tem cuidado de nossas coisas, ó Pai. Nos mínimos detalhes. Como diz a tua palavra, aquele que nem mesmo ao seu filho poupou, não nos dará também juntamente com ele e de graça todas as coisas, tudo aquilo que nós precisamos, o Senhor nos acrescenta. Como diz a tua palavra no Salmo 23, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, nada sentirei falta. O Senhor é o Deus da provisão. Oh meu Deus, o que é que está faltando de provisão na casa dos teus servos, ó Pai? O que é que está faltando de provisão, Senhor meu Deus, na casa, Pai, de cada um, Senhor? Nas famílias, ó Pai, no trabalho, Senhor meu Deus, nas finanças, ó Pai, na saúde, Senhor meu Deus, seja onde quer que for, ó Pai, o Senhor é o Deus da provisão, meu Deus, em nome de Jesus, ó Pai, que o Senhor, ó Pai, venha suprir, ó Pai, e o Senhor, ó Pai, venha trazer, Senhor meu Deus, o teu refrigério, o teu alívio, Senhor meu Deus, sabendo que o Senhor tem cuidado de tudo, e que o Senhor nos ama, ó Pai, como a menina dos olhos, ó Pai, em nome de Jesus, ó Pai, nós cremos, ó Pai, que esse amor é tão grande que é incompreensível, ó Pai, mas mesmo sem compreender, nós cremos, nós acreditamos, nós confiamos em Ti, para a honra e glória do nome do Senhor. Amém? Aplauda o Senhor, Ele é digno. Glória a Deus.